E a diretoria do Corinthians tenta fechar acordo de quase 700 milhões de reais envolvendo a Neoquímica Arena. E ainda falando sobre acordo milionário, finalmente a diretoria do Corinthians fechou acordo milionário com o atacante Memphis e o jovem goleiro Felipe Longo foi desconvocado da Copa do Mundo Sub-20 a pedido do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre desconvocação do jovem goleiro Felipe Longo do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. O jovem goleiro do Corinthians, Felipe Longo, não vai disputar o Mundial Sub-20 pelo Brasil. Atendendo a um pedido do Corinthians, o jovem de 20 anos foi desconvocado da seleção, já que o Timão não quis abrir mão do jogador que hoje é o reserva imediato do paredão Hugo Souza, destacando que até alguns meses atrás quem tinha esse posto de reserva imediato do Hugo Souza era o Matheus Donelli, mas com a chegada do Dorival Júnior fazendo avaliações, principalmente quando o Donelli teve uma sequência no início da temporada, substituindo o Hugo Souza e acabou não indo bem, o Dorival acabou decidindo afastar o Matheus Donelli dos jogos. O Donelli ainda treina normalmente no CT Dr. Joaquim Grava com os companheiros. Corinthians tentou negociá-lo na última janela de transferência e não conseguiu, mas o Donelli não participa mais dos jogos. Como eu disse, o reserva imediato é o Felipe Longo e o terceiro goleiro é outro jovem que subiu recentemente da base, o Cauê. Felipe Longo, que ainda não fez a sua estreia entre os profissionais do Corinthians, ainda aguarda a sua chance entre os profissionais, mas mesmo sem ter feito essa estreia, já é considerado um jogador importante pelo Dorival Júnior e sua comissão técnica, que acabaram optando em manter o jogador e não permitindo que ele fosse para o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. Os jogadores que vão participar desse Mundial começaram a se apresentar ontem mesmo, segunda-feira, dia 22, e como eu disse, o Felipe Longo não vai mais, ficará no Corinthians. A minha opinião quanto a essa desconvocação do Felipe Longo é a seguinte: eu particularmente não vou discordar da decisão do Dorival e também dos seus auxiliares. Primeiramente, temos que pensar no Corinthians. Eu sei que isso acabou dividindo um pouco as opiniões, alguns queriam que ele fosse para esses compromissos com a seleção brasileira pelo fato do jogador se valorizar mais. Eu particularmente não, eu concordo com o Dorival e a sua comissão, eu prefiro pensar no Corinthians. Estamos falando de um jogador que ainda não fez a sua estreia entre os profissionais e é aí que, ao meu ponto de vista, o Dorival precisa pensar nessa questão. O Dorival tem que planejar a estreia do Felipe Longo entre os profissionais. Eu particularmente não acho correto o Felipe Longo ter que entrar em um momento de extrema necessidade, se de repente acontecer alguma coisa com o Hugo Souza. Então, ao meu ponto de vista, concordo com o Dorival o fato de não ter liberado o Felipe Longo, não vou discordar dessa decisão, mas eu acho que ele tem que planejar essa estreia do jovem jogador do Corinthians, destacando que o Felipe Longo chegou a essa condição absolutamente pelos trabalhos que ele fez na base, os treinamentos no dia a dia no CT Dr. Joaquim Grava, mas o Felipe Longo ganhou muito destaque com a própria seleção brasileira Sub-20, quando ele foi para o Sul-Americano no início da temporada, foi campeão e foi um dos protagonistas, pegando muito. Então, Felipe Longo, concordo com a desconvocação, tem que permanecer no Corinthians, Corinthians é prioridade, mas para mim o Dorival tem que pensar na estreia dele o quanto antes possível. Agora vamos falar sobre acordo milionário com o atacante Memphis. Finalmente, a diretoria do Corinthians entrou em acordo com o atacante e seus representantes para pagar valores atrasados de luvas e bonificações. O Memphis, nesse momento, está fora de combate. Jogador que esteve com os compromissos com a seleção da Holanda
na última data FIFA, voltou às pressas para o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, deixou o jogo ainda no primeiro tempo, sentindo um peso na musculatura, não teve lesão confirmada, um edema muscular, mas ele foi poupado das últimas partidas, ele não jogou contra o Fluminense na vitória por 1-0 no Rio de Janeiro e também não jogou na derrota para o Sport no último final de semana no Recife. Então o jogador segue em tratamento, expectativas para que ele esteja em campo no próximo compromisso que será domingo contra o Flamengo. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians trabalha para resolver as pendências que tem com o jogador. E finalmente um acordo foi feito. O Corinthians e os representantes do Memphis chegaram a um acordo para o pagamento de cerca de 17 milhões de reais em bonificações e luvas atrasadas. Como que esse pagamento será feito? Metade parcelada mensalmente até fevereiro de 2026, então cerca de 8 milhões e 500 mil reais parcelados até fevereiro de 2026. Em março do ano que vem, o Corinthians depositará o valor restante, ou seja, o Corinthians vai depositar a segunda parte de aproximadamente 8 milhões e 500 mil reais em março do ano que vem. Esse montante inclui premiações por número de jogos, participações em gols e presença em campo, além de luvas previstas em contrato assinado no ano passado. Cabe destacar que o Memphis chegou a acionar o Corinthians extrajudicialmente alguns meses atrás, cobrando o pagamento em atraso das premiações do Campeonato Paulista e também direitos de imagem. Como forma de protesto, ele faltou a um dos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava e há quem diga que essa falta aconteceu pelo não recebimento desses valores que ele tinha em atraso. Mas as coisas caminharam, estão sendo conversadas e finalmente o Corinthians entrou em acordo com esses 17 milhões de reais que deve ao jogador. A minha opinião quanto a esse acordo com o Memphis é a seguinte: eu sei que essa questão dos valores do Memphis acabam dividindo muitas opiniões. Muitos consideram um absurdo os valores que o Corinthians acabou aceitando pagar ao jogador, mas isso foi feito em contrato, isso foi acertado para a vinda dele no ano passado. Então hoje não tem nem como, não adianta ficar questionando essas coisas. Se vocês me perguntarem, por exemplo, se eu acho que está certo, eu vou falar para vocês que hoje, se nós colocarmos o custo do jogador versus o benefício, hoje não está compensando. Não estou falando de um contexto geral. Por exemplo, para mim no ano passado, a vinda do Memphis, a chegada do Memphis foi essencial para aquela virada no Campeonato Brasileiro, quando nós estávamos na zona do rebaixamento. Só que hoje, analisando a quantidade de jogos, o que ele tem feito e o que ele acaba ganhando, acaba não compensando. Mas, capitão, você quer que o Memphis vá embora? Não. Eu, particularmente, gostaria muito que o Corinthians buscasse mais ações para atrair mais receitas envolvendo o próprio jogador. O De Jong, meio-campista do Barcelona, acabou dando uma entrevista e falou que lá na Holanda existem TVs do país que transmitem o Campeonato Brasileiro por causa do Memphis. Então por que não ir lá fora tentar buscar receitas? Não adianta nós ficarmos, o Memphis tem que ir embora, o Memphis não tem que ficar, ele tem contrato até o final do ano que vem. Então enquanto esse contrato existir, vai ter que ser cumprido. Então o Corinthians, ao invés de repente nós ficarmos pensando em o Corinthians encontrar uma forma de rescindir, porque se rescindir também vai ter que pagar, é um Corinthians que, na verdade, é o que eu disse, deveria atrair receitas, mas que hoje os custos estão elevados, absolutamente que não tem como eu chegar aqui e falar para vocês que não estão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma tentativa de fechar acordo milionário, só que dessa vez os valores se aproximam de 700 milhões de reais com um banco. Dessa vez com a Caixa Econômica Federal. O Timão tenta renegociar a dívida pela construção da Neoquímica Arena. Sabemos que o Corinthians acaba gastando muitos milhões por ano para ir quitando o acordo, ir cumprindo o acordo que fechou com a Caixa em 2022 da dívida que tem pela construção da Neoquímica Arena. Corinthians hoje, que sabemos que a situação financeira do clube é caótica, então os valores que entram, por exemplo, todos os jogos da Neoquímica Arena, sabemos que
a grande parte desses valores são destinados para pagar a dívida que o Timão tem com a Caixa. Então, visando ter uma quantidade maior de receitas, o Corinthians trabalha para tentar resolver essa pendência que acaba levando muito dinheiro do Timão por ano. Sabemos que existem tentativas de fechar um novo acordo pelos number rights, fala-se em 750, 850, 900, 1 bilhão de reais. O Corinthians quer fechar com outra empresa ou renegociar os valores com o grupo Ipera-Pharma, que hoje é dono dos direitos do nome da nossa casa. Então o Corinthians tem que tratar receitas e uma forma é renegociar com o próprio banco o acordo de 2022. Algumas semanas atrás, o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, chegou a explanar que está aberto a conversas para renegociar a dívida que o Timão tem, e conversas começaram. Isso porque na última segunda-feira o Corinthians se reuniu com a Caixa Econômica Federal para discutir a renegociação da dívida que tem pela construção da Neoquímica Arena. O Corinthians tenta alterar o modelo atual de juros, que segue a fórmula Selic de mais 2%, para um formato atrelado ao IPCA. A diretoria do Timão entende que o contrato vigente é prejudicial diante das taxas de juros praticadas hoje no mercado. Atualmente, a dívida do Timão com a Caixa está na casa de 675 milhões de reais. Vale destacar que ainda não existe nenhuma proposta formal, apenas uma conversa inicial. Nos bastidores do Timão, nas alamedas do Parque São Jorge, já há quem tente convencer o presidente Osmar Stabile a parar de pagar o atual acordo para pressionar a Caixa e facilitar para que, de repente, o banco faça um acordo mais vantajoso para o Timão o quanto antes possível. Então, Corinthians tenta urgentemente renegociar a dívida com a Caixa, renegociar os valores que hoje estão na casa de quase 700 milhões de reais. A minha opinião, quanto ao Corinthians e a Caixa terem iniciado conversas para renegociar a dívida do Timão com o banco, é a seguinte: isso é importante, o Corinthians tem mesmo que buscar formas mais vantajosas para o clube. Estamos falando de um acordo que foi fechado há 3 anos atrás, que naquela época foi considerado vantajoso, mas ainda é um Corinthians que paga muitos juros. Lembrando que a dívida já estava na casa de, acima aliás, de 700 milhões de reais. E lembrando que há algum tempo esses valores estão sendo abatidos pela vaquinha que foi criada, uma ideia inicial ali vindo dos Gaviões e que acabou tendo a participação de muitos de nós corintianos. Então, mês a mês o Corinthians vai conseguindo abater alguns valores em relação a essa dívida. O Corinthians necessita encontrar uma forma para se livrar de uma vez por todas dessa dívida que tem com a Caixa. O Corinthians tenta vender os number rights, que hoje, no caso, estão com o grupo Ipera-Pharma. O Corinthians fechou em 2020 por cerca de 300 milhões de reais. Hoje a ideia da diretoria é vender por 750, 800, o sonho 900 milhões ou até 1 bilhão de reais, mas são valores altíssimos, então não são negociações que são feitas da noite para o dia. Então, para que tenha uma situação financeira mais tranquila a curto prazo, o Corinthians começa a conversar com o banco e tentar fechar esse acordo de quase 700 milhões de reais. É importante, mais conversas deverão acontecer e tomara que tudo dê certo e que o Corinthians consiga resolver essa questão de uma vez por todas. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Felipe Longo ter sido desconvocado para a Copa do Mundo Sub-20? E quanto ao acordo milionário com o atacante Memphis, o que vocês acham de todos esses valores que o Corinthians ainda tem pendentes com o jogador? E quanto a iniciativa, a tentativa de fechar acordo com a Caixa de quase 700 milhões de reais da dívida do Timão pela construção da Neoquímica Arena. Será que o Corinthians vai conseguir fechar um bom acordo? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!